Fala, gurizada do canal Pavão Colorado, eu me chamo João Pedro, estou aqui para falar um pouco do Internacional com vocês, principalmente ao torcedor colorado, que é a quem eu me dirijo neste momento. O Internacional perdeu hoje, jogou 11 horas da manhã pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro contra o Bragantino fora de casa, perdeu de 3-1. Eu não vou aqui focar na partida em si. O jogo foi ruim. O Internacional fez um jogo abaixo da crítica. Muito parecido até com o jogo que fez contra o Bragantino, para quem se lembra, aqui no Beira-Rio, num jogo que, inclusive, também foi às 11 horas da manhã. Defensivamente, o Inter foi horrendo hoje. Foi uma peneira. O Bragantino, principalmente pelo lado esquerdo, entrou como quis, com o Fernando, que caía por aquele lado, e também com o Lucas Barbosa, que também, aproveitando, sabendo que o Internacional não ia bem daquele lado, caía lá também. O lado esquerdo era o do Bruno Gomes, que hoje, em dado momento, foi usado como uma espécie de terceiro zagueiro. O técnico Paulo Pezzolano errou nessa escalação. Novamente, já havia ido mal contra o Vitória na última rodada, onde perdeu o seu jogo. Hoje, novamente, escalou mal, iniciou mal o jogo e perdeu. Mais uma derrota que vai na conta também do técnico Paulo Pezzolano, e demorou para mudar. A primeira mudança do Internacional na partida só foi ocorrer lá pelos 25 do segundo tempo, quando já estava 3-0. Mesmo sabendo que no intervalo, antes do intervalo, no final do primeiro tempo, já se sabia que o Inter estava mal defensivamente. Era para ter trocado ao menos o Bruno Henrique e botado, quem sabe, fazer o que ele fez no segundo tempo. Botar o Bruno Gomes para volante e baixar ali o Bruno Henrique para lateral e trocar o Bruno Henrique pelo Brian Aguirre, que foi o que ele fez no segundo tempo, quando já não valia mais nada, quando já estava 3-0 para o Bragantino. Errou o técnico Paulo Pezzolano. Mas não é só ele, porque hoje alguns jogadores do Internacional mostraram novamente que não podem vestir a camisa do Inter. É o caso aqui do goleiro Antony, foi mal hoje. No segundo gol do Bragantino, foi uma coisa bizarra. O primeiro gol do Bragantino, foi uma coisa bizarra o que aconteceu. O lançamento foi feito pelo goleiro Thiago Volpi, lá para a área do Internacional. O Isidro Pita dominou sozinho, mas antes disso, o Antony já havia cobrado o tiro de meta direto para o goleiro do Bragantino. Não pegou em ninguém essa bola. Ele mandou lá direto para o goleiro do Bragantino. Isso é preparação. Porque tu tem que treinar um goleiro para que ele possa sair melhor com a bola. Pelo menos que ele saiba cobrar um tiro de meta. E não só no primeiro gol, mas em lances anteriores, ele já havia cobrado um tiro de meta direto nas mãos do goleiro do Bragantino. Fez de novo. A zaga do Inter estava mais à frente. O goleiro do Bragantino dominou a bola, porque foi lançada direto para ele. Dominou a bola, fez um lançamento, Isidro Pita saiu sozinho, porque a zaga do Inter dormiu. Gabriel Mercado e o Vitor Gabriel, os dois estavam atrás, do lado do Pita, e não foram dar o bote. Ficaram dormindo. Pita saiu sozinho, o Antony saiu do gol, tirou a bola e tirou nos pés do Fernando, que de cobrida fez o primeiro gol do Bragantino.
Um lance bizarro. Um lance típico, e o pior de tudo, é um lance típico da defesa do Internacional errar. É um lance que a defesa do Internacional é a cara da defesa do Inter errar isso aí, fazer isso. E fez. O Bragantino saiu na frente e depois só dominou o jogo. O Inter precisa mudar, porque se o Inter não mudar, o Inter vai cair. O Inter só não está na zona do rebaixamento, porque os outros times estão ajudando o Inter, estão jogando pior até. Mas daqui a pouco os outros times podem melhorar. E o Inter não mostra evolução. E informações preocupantes dos bastidores são de que o Inter não pode não contratar ninguém, a não ser que venda jogadores, que alivie a folha. O que talvez pode ser tendência, porque no meio do ano pode sair o Rocher, o Borré, que é um dos nomes que praticamente não, quase certo que vai sair, porque o River Plate está interessado nele. O Richard, o Cleiton Sampaio, o próprio goleiro Rocher, que é outro que a gente nunca sabe o que se passa na cabeça do Rocher. Ele é sempre uma vontade de representar a seleção do Uruguai, e quem realmente paga o salário dele, ele não gosta de representar, que é o Inter. Deu polêmica com ele essa semana, pois mostrou treinos da seleção uruguaia na apresentação da seleção, ele se atirando de um lado, se atirando do outro, não parecendo sentir nenhuma lesão, sendo que ele havia saído desfalcado o Inter na partida contra o Vasco por uma possível lesão na costela. E uma lesão na costela a gente sabe que não é um tempo curto ali de recuperação. Ele apareceu se jogando para um lado, se jogando para o outro, dando risada na seleção do Uruguai. Sendo que quem paga o salário dele não é a seleção do Uruguai, é o Internacional. Outro goleiro que não tem mais espaço no Internacional. Antony também. Precisa se ir atrás de um goleiro. O Ivan era o melhorzinho que a gente tinha. Foi vendido. Foi descartado. Agora o Inter precisa ir para a janela com alguns objetivos, pelo menos. Se sair o Rafael Borré, trazer um centroavante, trazer um goleiro e um zagueiro. Esse seria o sonho de toda a torcida do Internacional. Seria o sonho trazer essas posições. Mas como tem Alessandro Barcelos na presidência, eu acho muito difícil. Porque o presidente Alessandro Barcelos está mais preocupado com seu carguinho na Liga Forte do que com o Internacional. Até porque ele vai sair do Internacional agora no final do ano e vai talvez assumir o cargo que ele tem, que ele emendou às custas do Internacional lá na Liga Forte. Vai deixar o Inter na pior e vai sair para assumir um cargo na Liga Forte e recebendo. Que como presidente do Inter atualmente ele não pode receber, mas depois que sair ele pode. Esse é o cenário do Internacional, um cenário caótico, um cenário desesperador. O Inter precisa pensar no seu futuro. O Inter precisa acordar para a realidade. Porque o cenário atual é que o Inter está caminhando para a Série B. Caminhando para a Série B. E parece estar muito perto de atingir o objetivo que o Barcelos parece que quer, que é a segunda divisão. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal do Pavão Colorado e ative o sininho para receber as notificações deste canal e de mim que vos fala. Meu muito obrigado e até a próxima.